sejam muito bem-vindos a Jungle. Se você não me conhece ainda, eu sou o Guilherme, também conhecido como Camaleão. Hoje a gente vai estar fazendo aqui a parte 2 do podcast sobre Nárnia. A primeira parte é sobre o primeiro filme e o primeiro livro lançado, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Essa segunda parte vai ser sobre o filme e o livro Príncipe Caspian. Como eu estava falando antes, os alertas sonoros estão desativados no momento para não atrapalhar o fluxo do podcast. O podcast também vai para o YouTube, então se você perder alguma parte daqui a algumas semanas, ele vai sair lá no YouTube para você reassistir lá. Se você é sub, você pode reassistir ele por aqui mesmo na Twitch, que ele vai ficar salvinho para você. Ver se eu esqueci de alguma coisa. O chat funciona normal, a gente pode trocar uma ideia, a gente pode falar. Só vou terminar o tópico, mas vocês podem ir mandando mensagem que a gente vai trocando ideias. Se vocês tiverem algo adicional, algo assim, tranquilos. A gente vai conversando. Acho que era isso. Bom, vamos lá. Príncipe Caspian, ele é o quarto livro das Crônicas de Nárnia. Ele... Deixa eu trocar minha aliança. É que eu acabei de virar noivo, então eu esqueço a mão certa da aliança. Desculpa, Letícia. Príncipe Caspian é o quarto livro das Crônicas de Nárnia, escrito por C.S. Lewis e publicado em 1951. O filme ele veio em 2008, sendo o segundo filme produzido da franquia. A gente tem que começar falando de um tópico muito, muito importante, que eu acho que assim, é uma diferença que impacta em todas as outras diferenças do filme pro livro. E também é uma diferença que eu entendi o porquê deles terem adaptado. Depois que eu falar ela, a gente vai ver certinho sobre isso. No livro, os irmãos Pevensie, eles chegam perto da ilha de Cair Paravel e encontram o anão lá, assim como no filme. Só que a jornada de Cair Paravel até onde encontram o exército narniano e a jornada de Cair Paravel. Desculpa, gente, se eu der essas pausas, hoje eu tô meio perdido. Aconteceu umas coisas, enfim, quase que a live foi adiada, pra vocês terem ideia. Voltando. A, a jornada de Cair Paravel até onde eles encontram o exército narniano ocupa mais da metade do livro. Então, basicamente, todo aquele tempo que eles estavam junto com o Caspian e o exército lá naquela colina não existe no livro. O livro ele é feito por duas perspectivas. Na verdade, ele tem uma perspectiva de cada vez. Primeiro ele inicia com a perspectiva do Caspian e dos Narnianos. E depois eles passam para os irmãos Pevensie. E ali dos irmãos Pevensie eles vão até a batalha final. Que é o que eu ia falar agora. Eles passam boa parte da jornada, boa parte do livro em jornada, chegando apenas próximo do Caspian na batalha final. Durante esse período, quem liderou todo o exército de Nárnia foi Caspian. Aí a gente vai pro tópico 2. Os Pevenses passam mais de um dia sem ter certeza de onde estão e desorientados, até que, através de uma peça de jogo de xadrez de Edmundo, percebem que se encontram nas ruínas de Cair Paravel. No filme, isso acontece muito rápido. Eles olham as ruínas, identificam a paisagem e aí eles percebem que ali é Cair Paravel e que ela está em ruínas já. No livro, a ruína é tão impactante, a diferença de quando eles eram reis de Nárnia e de agora, quando eles voltaram, é tão grande que eles demoram tempos para conseguir entender, para conseguir perceber. Eu acho que o meu retorno tá saindo, né? Pera aí que eu vou resolver isso. Rapidão. Só pra não dar ruim depois.
Voltamos. Já resolveu o problema do retorno. Terceiro tópico. Os PVs passam mais de um dia... Ué, eu coloquei dois igual? Ah, não, eu pulei um, na verdade. Então, terceiro tópico. Durante essa liderança de Caspian, o exército de Miraz, que continha uma diferença enorme em números, era tipo assim, mais de 1000 de diferença entre eles, ele acampou perto da colina onde o exército de Nárnia se localizava, naquela colina da Mesa Quebrada. E é dito inclusive que houveram algumas batalhas entre os exércitos durante alguns dias até a batalha final. Salve, Lu! Como é que você tá? Quanto tempo, hein? Tá só de folguinha agora, né? Vamos lá, tópico 4. Durante a jornada dos PVense até o acampamento, a primeira a ver Aslan, esse tópico é muito da hora. A primeira a ver Aslan é Lúcia, assim como no filme, de frente para um penhasco. Ao desenrolar do filme, com Lúcia em. Desculpa. O desenrolar segue, como no filme, com Lúcia não indo até Aslan por conta dos seus irmãos. Mas no livro, ao escolherem um outro caminho, que não era o de Lúcia, os irmãos e o anão dão de cara com uma base do exército de Miraz e são quase executados ali mesmo, fugindo por pouco e voltando ao divisor de caminhos anterior. E com isso vamos para a próxima diferença. Que é assim a bagulho mais da hora que tem no livro, que eu queria muito que tivesse tido no filme de Narnia, Príncipe Caspian, porque, cara, é muito louca essa cena no livro. Eu me arrepiei. Quando eu li, eu me arrepiei de novo quando eu lembrava para poder escrever o roteiro. Ao voltar para o caminho anterior, eles resolvem descansar, pois já estava de noite. No meio da noite, Lúcia levanta e percebe um leve balançar das árvores, como se elas estivessem vivas novamente. Porque quem não se lembra, as árvores morrem nesse meio tempo entre a época que eles saíram de Narnia e voltaram. Elas ficam empedrecidas, elas não têm mais vida, elas não se mexem mais como na época de Aslan e deles. Então ela vai em direção à floresta sozinha e no final dela ela encontra o Aslan. Lá, Aslan confronta ela porque que ela não foi até ele, mesmo que sozinha, igual acontece no filme. Só que no filme isso acontece mais pra frente. Eles têm um diálogo muito parecido nessa parte, só que no filme isso só acontece lá no final, quando eles encontram o Aslan lá. Aqui no livro, ela encontra Aslan antes deles chegarem, quando eles estão no percurso ainda pra batalha, pra encontrar o Caspian. Porém, Aslan fala que agora ela deve ir e acordar os outros, e caso eles escolhessem não seguir ela novamente, ela deveria ir até ele sozinha dessa vez, para que ele pudesse guiar eles pelo caminho certo. Ele também alerta que os outros não iriam vê-lo em primeiro momento, o que nos leva à próxima diferença, que era que é a sexta diferença. Ao acordar os irmãos, Lúcia é mais uma vez não levada a sério por nenhum deles, exceto Edmundo, que aí fica em cima do muro, assim, sabe? Relacionado a ela. Ela continua tentando convencê-los de que Aslan estava ali, bem na frente deles, e que deveriam segui-lo. E logo na segunda parte do diálogo, Edmundo concorda com ela, porque Edmundo realmente mudou. E isso mostra muito. Essa parte do livro mostra muito a evolução dele. Mostra muito que ele realmente não é mais aquele Edmundo que traiu os irmãos, que foi lá com a feiticeira branca e tudo. Mostra que ele amadureceu, que ele aprendeu com a experiência, que ele aprendeu com o sacrifício de Aslan por ele. E ele inclusive fala a frase que colocaram no filme. Graças a Deus colocaram essa frase no filme, que é muito boa. Que ele fala: eu já duvidei da Lúcia uma vez. Não vou fazer isso de novo. Nossa lá, já me arrepiei de novo, só de lembrar dessa parte. A Suzana, ela é a mais cética deles todos. Mano, a Suzana é insuportável. Desculpa se alguém gosta da Suzana, mas eu acho ela muito, muito insuportável, cara. Não adianta, eu não consigo gostar da Suzana. Ela ofende a Lucy e esnoba a ideia dela. Assim como sendo insuportavelmente chata durante toda essa discussão. Ela enche o saco. No fim, até então só Edmundo tinha concordado ir com a Lucy. Aí o anão que estavam com eles, né, o Trupkin, ele fala que o Pedro decidir,
ele vai fazer, porque o Pedro é o grande rei. E aí o Pedro concorda em seguir a Lúcia, mesmo meio cético ainda, meio relutante. A Susana confronta ele, ela bate de frente com ele. E essa é uma parte muito louca, porque a Susana estava sendo insuportável. E o Pedro simplesmente coloca ela no lugar dela. Ele fala assim, ele fala alguma coisa tipo, você está esquecendo que eu sou o grande rei? E aí ela fica quietinha na suavidade. E aí eles seguem essa direção e um a um, na ordem do ceticismo deles, eles vão conseguindo enxergar Aslan. O primeiro é Edmundo, né? Porque ele já concordou quase logo de cara com a Lúcia. E isso, outro momento que mostrou o quanto ele estava maduro, né? Isso foi o livro mostrando pra gente que ele realmente estava maduro. Porque até a Aslan vê a maturidade nele. E aí ele enxerga Aslan pouco depois deles partirem de onde eles estavam acampando. E ele fica muito feliz até que ele segue o resto do caminho bem próximo do leão. Em seguida, Pedro que consegue ver. Porque o Trupkin ele ainda é meio cético. Ele concordou em ir por causa do Pedro. Mas ele ainda não acredita direito em Aslan. Ele acha que Aslan abandonou Nárnia. Porque já faz anos que ninguém vê ele. E aí, em seguida é o Pedro que consegue enxergar. Primeiro ele vê uma sombra meio borrada e ele até comenta no livro: eu estou vendo uma sombra, talvez seja Aslan. E aí depois de um certo trecho a mais, ele percebe que era realmente Aslan. Quando eles começam a chegar perto do fim da jornada, lá perto de onde o Caspian tá, o Trupkin consegue ver eles, o anão. Ele consegue enxergar Aslan já. E aí, nesse ponto, a Susana ela fica frustrada e destruída de um jeito, porque ela é a única que passa o caminho todo sem ver Aslan. E aí já se torna óbvio que o Aslan realmente estava ali. Só que mesmo ela sabendo que ele estava ali, que todo mundo estava vendo ele, ela não conseguia mais ter fé nele. Então ela não conseguia mais ver ele. E aí quando eles chegam na colina só, lá onde já estava o exército de Nárnia, que a Susana consegue finalmente voltar a ver Aslan. E ela fica extremamente envergonhada, extremamente deprimida e tudo. E tipo, Aslan dá até meio que uma dura nela com os olhos, sabe? Sétima diferença. Agora vão ser diferenças mais rápidas, tá? Uma ou outra que vai ser maiorzinha. Essa sétima diferença é o que já ficou claro nos outros, que o Aslan ele chega junto com os pevenses no acampamento narniano na colina. E perto da batalha final já. Diferente do filme, que no filme os pevenses chegam com um bom tempo de diferença. Acontece muito rápido a jornada deles. Eles chegam, conhecem o Caspian, fazem a investida que está errado, que a gente vai falar dela depois. E depois que vai a Lúcia e a Susana atrás de Aslan. E aí elas vêm junto com ele para a batalha final, já no meio da batalha. Que aí ele chega com as árvores e tudo. No livro, não. No livro ele chega juntos com os pevenses já pra batalha final e trazendo as árvores, sim. Depois chegam ainda mais árvores. É porque, na verdade, Aslan chega e ele não se envolve na batalha, até certo ponto. Até que chega um momento que ele se envolve, que é quando as árvores vêm ao ataque junto com ele. Vamos lá, agora para a oitava diferença. No filme, Susana conhece um menino que tem ainda isso lá na. No caso, no filme, eles estavam em Londres. Isso lá em Londres ainda. A Susana conhece um menino que tem uma paixão não correspondida por ela. E ela vai ver Pedro e Edmundo em uma briga depois disso. No livro, tanto o menino quanto essa briga não existem. O livro já descreve eles na estação, esperando para pegar o trem. No livro, as crianças estão esperando nona diferença. No livro, as crianças estão esperando os trens para levá-los para a escola em uma estação ferroviária do próprio país. No filme, eles estão no metrô de Londres. Décima diferença. No livro, o rei Miraz foi coroado depois da morte do irmão dele, do pai do Caspian, que era o Caspian IX, se eu não me engano. No filme, ele não é coroado até dar início à guerra, até o momento que o Caspian foge e acontece todo aquele lance dele iniciar a guerra contra os Narnianos. Décima primeira diferença. No livro, Caspian ele é um garoto adolescente de 14 anos.
da mesma idade de Pedro. Vocês acham que só em Percy Jackson tem essa diferença de idade? Não, filhão. Lá, tanto Pedro quanto Caspian têm 14 anos no livro. No filme ele está bem mais velho, tanto ele quanto até mesmo Pedro. Tanto que em seguida Pedro já se alista. Os atores, na época que fizeram o filme, o ator do Pedro, que é o William Mosley, ele tinha 21 anos. Ele era um ano mais novo que eu só. E o ator do Caspian, que é o Ben Barnes, incrível Ben Barnes, que tá em Shadow. Ih, não sei falar em inglês. Sombra e Ossos, Shadow and Bones. A série muito louca da Netflix, talvez seja o nosso próximo tópico pra esse podcast. O Ben Barnes, que interpreta o Caspian, tem 27 anos já. Vocês acreditam nisso, mano? O cara tinha 27 anos. E é uma diferença lastrosa. Os fãs de Percy Jackson ainda têm a coragem de reclamar depois disso. Um ator de 27 anos interpretando um garoto que no livro tinha 14. Isso é em 2008, tá? Hoje o Ben Barnes já tá com 40 anos e o William Mosley já tá com... Bom, aí vocês fazem a conta aí, né? De 21 anos até hoje, 2021. Por mais que ele não pareça ter... O Ben Barnes não pareça ter tanta diferença de Pedro no segundo filme. Realmente, por ele estar sem barba, e dá pra perceber que ele tava ali realmente empenhado em interpretar alguém mais jovem, né? Eu acho que tudo isso foi parte da estratégia, porque em Peregrino da Alvorada, o Caspian já volta bem mais velho, bem mais com cara de um rei adulto. Então eu acho que eles já contrataram um ator ali meio termo que conseguiria se passar ali por uma pessoa mais jovem, pra quando chegasse no Peregrino da Alvorada, eles pudessem ter esse lance do do rei mais jovem com o mesmo ator, utilizando o mesmo ator para seguir certinho, mais bonitinho o elenco. A 12ª diferença: as maçãs da ruína as maçãs da ruína de Cair para Véus, lá do começo do filme, são vermelhas. No livro, elas são de ouro. É como eu falei, eles passaram mais de horas ali no livro. Então ele é bem mais explorado toda a desolação, toda a destruição de Cair para Véu. 13ª diferença. Trumpkin é mais cético em relação à autoridade do que retratado no livro. No filme, ele simplesmente caga para os reis. Ele no começo ele caga muito depois que Edmundo duela com ele e mostra pra ele que eles realmente são os grandes reis, né? São os 4 grandes reis. São os reis de Cair para Véu. Ele faz referência, fica um pouco mais de boa, só que mesmo assim ele continua tratando eles com desrespeito. No livro não. É como eu falei lá em cima. Ele às vezes até abre mão do que ele acredita para que ele seguisse o Pedro, porque o Pedro era o grande rei. No livro, os pevenses encontram uma cidade em Beruma e uma ponte construída sobre o local. No filme, eles encontram a ponte ainda em construção por soldados telmarinos, que é aquela ponte que é destruída lá no final. No filme, isso foi um ponto positivo, que é a batalha que a gente comentou lá atrás também. Isso foi um ponto muito positivo no filme, que foi uma cena muito legal. No filme, os Narnianos lançam um ataque contra o castelo de Miraz. É nesse ataque que a estratégia de Pedro falha e faz ele ficar desestabilizado. Nesse é o ataque que o Edmundo e o Caspian chegam e falam para ele, não aconselham ele a fazer esse ataque. E ele vai e faz. E nesse ataque no filme eles perdem boa parte do exército, que já não era grande, nesse ataque. Inclusive tem até aquela cena mó triste do filho do Minotauro morrendo lá. Do Minotauro não, do... Esqueci. Não, não é o Minotauro. Do personagem morrendo e tudo. É muito triste. E assim, essa cena foi legal também por mostrar a imaturidade de Pedro, que ele estava super autoconfiante, ele estava arrogante. E essa cena mostra bem isso. 16ª diferença. No filme, o Dr. Cornelius, o
aquele que ensina tudo pro Caspian, sabe? Que o Caspian considera ele como um avô. Ele é preso e jogado na prisão por Miraz, após a fuga de Caspian. E é resgatado pelo príncipe durante o ataque ao castelo, que é a batalha que a gente citou acima. No livro, o Dr. Cornelius escapou sozinho do castelo logo depois que ajuda o Caspian a fugir. 17ª diferença. No filme, o Dr. Cornelius diz a Caspian que Miraz matou seu pai após Caspian resgatá-lo da prisão. No livro, o Dr. Cornelius revela esse segredo para Caspian quando ele ajuda a escapar. Isso foi legal no livro porque fez a fuga do Caspian ficar muito mais emocionante, porque ele estava sentindo muita raiva. E ele chega na floresta com raiva e meio desolado, meio perdido por tantas emoções, essa sobrecarga de emoção do nada. No filme, a rainha desconhece a existência de esquemas do Miraz para conseguir o trono, enquanto no livro ela está ciente de tudo e ainda apoia ele. Olha só, que ótima esposa, não é mesmo? 19ª diferença. No filme, Caspian toca a tromba de Susana quando encontra os anões narnianos e fica assustado. Mas no livro, ele só toca a trompa após uma reunião com os narnianos na floresta, o que faz com que ele conquiste boa parte da confiança dos narnianos. Essa reunião, no caso. E é nesse momento também que o Dr. Cornelius chega da sua fuga do castelo. No filme, o Caspian é nocauteado por Nicabrick durante a sua fuga. No livro, ele foi nocauteado por um galho de árvore. Ele bate de cabeça com um galho de árvore. Isso acontece no filme também, só que ele não é nocauteado naquela hora. Ele bate a cabeça no galho e cai. Nisso que ele cai, ele vê os anões, toca a trombeta e aí eles nocauteiam ele. O diálogo da cena em que o Caspian acorda lá na casa dos anões já é bem parecida com tanto no livro quanto no filme. No filme, Trumpkin é capturado pelos soldados telmarinos, que perseguem Caspian pela floresta, no momento que ele toca a trompa. No livro, o Trumpkin foi capturado quando ele é enviado para cair para Vel, depois que acontece a reunião do exército narniano e o Caspian toca a trombeta. Isso porque eles acreditam que o suporte, o apoio que a trombeta traria, eles pensam tanto nos reis realmente do passado, quanto em Aslan, e eles acreditam que eles viriam de cair para Vel. Então eles mandam o Trumpkin para lá para o Trumpkin poder buscar eles. E nisso ele é capturado por uma horda de soldados do Miraz. No livro, a bruxa, o lobisomem e Nicabrick estavam invocando a feiticeira branca sem o conhecimento de Caspian, quando Pedro e Edmundo chegam com Trumpkin a tempo de detê-los. Eles enganam o Caspian, e o Caspian sequer percebe que ele estava invocando a feiticeira branca até que ele já quase está fazendo isso. No filme, o Caspian a princípio vai junto com o ritual e a feiticeira branca é invocada. O Caspian é tentado, e inclusive Pedro é tentado. E Edmundo consegue deter a feiticeira branca. O que também, isso foi um ponto muito positivo pro filme, desculpa. Isso foi um ponto muito positivo pro filme, porque ficou muito legal a cena. Primeiro do Caspian sendo tentado pela feiticeira branca, depois do Pedro sendo tentado pela feiticeira branca, e no final o Edmundo destruindo ela e provando que ele realmente não era a mesma pessoa. Esse foi o filme foi um filme basicamente pro Edmundo se redimir. Eu acho que esse foi o jeito deles consertarem aquela cena que eles cortam, que acontece no livro e no filme não, lá com a Lúcia. Que eles encurtaram lá, né? Então tirou um pouco do peso do Edmundo se redimindo. Diferença número 23. A Susana nunca lutou no livro. Eu falo pra vocês que a Susana é inútil e vocês não acreditam. A Susana nunca lutou no livro. Nunca! Pra vocês terem ideia. Ela só encheu o saco nesse livro. Ela só encheu o saco. Diferença número 24. No livro, o deus do rio foi libertado após a ponte ser destruída. Tanto que é falado que a ponte estava colocando
como se fossem algemas nele. E ele quebra essas algemas após a destruição da ponte. No filme, o deus do rio destrói a própria ponte depois que Aslan o acorda. E aí ele tem aquela cena muito louca dele erguendo o exército na ponte. Eu gostei dessa cena no livro, eu acho que, ou no filme. Eu acho que essa cena ficou melhor no filme mesmo. No filme, Susana foi beijada por Caspian perto do final do filme. Mas no livro eles não se beijam e não existe romance nenhum entre Susana e Caspian. Isso é maravilhoso, porque aquele romance é chato, é sem sal. No livro, eles sequer conversam direito, porque eles se conhecem brevemente. Então a Susana e o Caspian não têm aquele romance macento do filme. Pode ser algo pessoal meu contra a Susana? Pode ser. E porque eu gosto do Caspian e não quero ele com ela? Pode ser. Mas no filme, Pedro dá a Caspian sua espada para guardá-la enquanto os pevenses não voltam a Nárnia. No livro, ela foi entregue a ele. Ela não foi entregue a ele. O que foi entregue a Caspian é a trompa de Susana. Isso foi uma coisa muito zoada no filme. Por quê? Porque eu só tinha Edmundo. Não sei se deu pra perceber já. E aí, tem aquele lance da espada na Viagem do Peregrino da Alvorada. E a espada, o Pedro não dá a espada pro Caspian. Isso não acontece na história original. Entendeu? Ele recebe só a trompa. A espada, o Caspian usa a espada, só que porque ela fica lá, ficam todos os tesouros dos reis lá, numa sala guardada. Depois eles movem pro Peregrino da Alvorada. Mas, e porque ele era o rei regente, ele poderia fazer isso. Mas ele não ganhou a espada do Pedro, como é dito no filme do Peregrino da Alvorada. Mas no próximo podcast a gente chega lá nessa parte. No livro, os pevenses voltam para Londres com as roupas que chegaram a Nárnia, ou seja, seus uniformes escolares. No filme, suas roupas parecem mudar por magia, deixando claro como Edmundo conseguiu deixar a sua lanterna lá em Nárnia, que ele reutiliza depois em Viagem do Peregrino da Alvorada. Existem outras diferenças, mas essas foram as principais diferenças que eu encontrei entre o livro e o filme, tá bom? Leiam o livro, é muito bom. É uma história diferente do primeiro podcast que a gente fez, do primeiro livro e filme. As histórias não são tão parecidas, então você pega umas perspectivas melhores das características e personalidades de cada personagem. Você vai ver que a Susana é insuportável, você vai ver que o Edmundo é muito da hora, e você vai ver que a Lúcia continua sendo a Lúcia. Uma menina muito legal. Bom, galerinha, esse foi o podcast, o segundo podcast da série de Nárnia. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou fazer a propaganda, vocês no Twitch, desculpa, vou fazer a propaganda do YouTube, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha e adiciona a gente lá na Twitch, se você tá assistindo agora pelo YouTube, para que você possa assistir o próximo em live e poder trocar ideia com a gente durante o podcast. Tamo junto, família! Boa noite. Valeu.